Fala galera, David Peter na área. Aqui quem fala é Juan Carlos. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a falta de oxigênio aqui no Ceará, né? Há poucos dias, acho que foi ontem, antes de ontem, o Camilo e o Sarto deram uma entrevista garantindo que não ia faltar oxigênio. Bom, isso é que eles dizem, né, rapaz? A gente tá aí só na expectativa aí. Eu acho que eles estão esperando entrar em colapso por falta de oxigênio para fazer como lá na Amazônia, tentar culpar o presidente novamente, né? Em vez de já tomar as medidas cabíveis para ir atrás do fornecimento, para ir atrás de comprar, né? Ou ele deve estar esperando os artistas, né, para poder fazerem um movimento. Artistas esses que ele não está ajudando a classe. Deve ser complicado, menino. O cara que já desmontou aí um hospital de campanha no meio da pandemia, agora não está tomando as medidas. Olha só, eu estou falando aqui hoje. Quando for mais na frente, a gente vai receber a notícia de que está faltando oxigênio no Ceará. Você vai lembrar que eu estou falando aqui hoje que ele não está tomando as medidas cabíveis. Diz ele que está tendo oxigênio, né? Ele disse que não vai faltar, mas hoje a revista Ceará já publicou lá operação de guerra, segundo a Prefeitura de Fortaleza, após falta de oxigênio no IJF, viu? Pô, já? Já hoje já foi publicado já. E eles haviam dado uma entrevista ontem à noite, garantindo que não ia faltar. Em Pacatuba, aqui pertinho da gente, os hospitais já estão fazendo fila, viu, menino, de ambulância? Bom, eu acompanhei no site aí dizendo da própria Pacatuba, dizendo que não estava faltando oxigênio aqui em Pacatuba também, né? Então vamos ver aí na sequência aí como é que... Rapaz, eu estou vendo só a falta de responsabilidade dos nossos administradores, né? Chegou um momento que a gente não sabe mais nem se as notícias são verdade ou mentira, né? A gente não duvida mais de nada. E aí, pai, além da gente já ter esses sintomas de que vai sim faltar oxigênio aqui no Ceará, que vai entrar em colapso, não a produção, mas sim... O fornecimento, né, do oxigênio. Isso. A gente ainda tem a notícia que lá em Tianguá uma empresa foi fechada pela polícia civil, acusada de estar adulterando os cilindros lá de oxigênio. Mas trabalhar com brasileiro é um negócio complicado, viu? É a mesma coisa no começo da pandemia, que a galera pegou o álcool em gel e subiu o preço, botou um negócio, uma margem de lucro gigantesca. E um negócio que era para ter sido feito era baixar o valor, né? Deixar mais acessível para o maior número de pessoas possíveis. Eu fico preocupado porque como é que pode um povo tão desunido de uma forma, uma doença, uma necessidade mundial, e a gente querendo tomar vantagem, né, em cima dos outros, em cima de coisas assim, insumos essenciais. Poxa, álcool, oxigênio, a gente não consegue se ver como um povo educado, a gente não consegue se ver como pessoas que têm que ajudar o próximo, né, no momento desse. Todo mundo tem uma responsabilidade social, não só como pessoa física, mas quem tem suas empresas também tem uma responsabilidade gigantesca, principalmente esses comerciantes que trabalham com esses insumos, deveriam zerar a margem de lucro, para fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso, pelo menos, ao álcool, né? Pelo menos. Aí que a gente vê a falta de preocupação e a permanência no lucro. Agora, mudando de assunto, rapaz, tu viu lá o Pazuello, a entrevista que ele teve hoje à tarde, dizendo, olha, o repórter perguntou, sim, sobre a sua demissão aí do cargo de ministro, que na realidade ele era interino, né? Então, quer dizer que ele estava ele estava ali meio que de emergência, né? Isso, até aí a nomeação do próximo. Aí o que foi que aconteceu? Ele respondeu assim, não, eu nunca desisti de nada, eu estou aqui trabalhando. Se houver a necessidade aí, quem vai falar isso é o presidente. 2 horas depois... O presidente nomeia aí o novo ministro da Saúde, né? Aquele médico cardiologista, né? Marcelo Queiroga. Pronto, passou a ser o nosso atual ministro de Saúde. Espero que ele, com essa responsabilidade gigantesca, que seja com ele, né, a nossa saída, ou pelo menos o início da nossa saída dessa pandemia.
Mas o Pazuello aí estava dizendo algumas coisas que realmente me deixaram muito contentes, né? Por exemplo, ele estava dizendo que a expectativa é que 100% da população esteja vacinada até dezembro de 2021. Aí pronto, quem sabe a gente possa voltar à normalidade, possa voltar a ir a trabalhar, possa voltar a movimentar a economia, porque, meu amigo, tá complicado. Cara, eu acho que apesar de vacinado, as pessoas vão ter um certo receio durante um bom tempo ainda. Depois que todo mundo já tiver vacinado, acho que ainda vai ter muita gente receosa, não vai querer voltar meio que à normalidade de uma hora para outra, né? Acho que isso ainda vai demorar um tempo, mas que pelo menos nós possamos voltar a trabalhar, né? Porque é o seguinte, as medidas que estão sendo tomadas hoje em dia já foram tomadas há um ano atrás. Elas não funcionaram, elas se mostraram ineficazes. Porque o presidente está... Não, o presidente não está podendo fazer nada. E o exemplo que ele está dando é para 2 seguidores dele lá, que talvez não usem máscara, talvez levem a doença a pagode, mas ele mesmo não leva, ele leva a doença a sério. Ele diz que é perigoso, ele diz que a gente tem que se cuidar, tem que se tratar. Até porque ele já foi vítima dela, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente vê como experiência é que essa questão de lockdown, essa questão de fechar a economia, só traz prejuízo. Ano passado a gente ainda teve a possibilidade aí de contar com auxílio emergencial, que esse ano a gente já não tem. Se durar mais um ano aí é que não vai ter mesmo. Imagina só você sustentar uma família toda com R$600. Paulo Guedes, inclusive, estava já pesando aí a possibilidade de diminuir, né, o seguro-desemprego, por conta que a pasta não consegue mais sustentar a quantidade de dinheiro só saindo, né? Isso. É a economia, é aquele negócio que foi dito. Não, a economia a gente vê depois. Não tem como ver depois, a gente tem que ver tudo no momento. Se a gente vê depois, o depois que vai acontecer é a destruição, é a pessoa passando fome. Então a gente tem que ver tudo agora, a gente tem que ver a economia agora, a gente tem que ver a saúde agora. Uma notícia boa que o Pazuello falou, essa questão da vacinação até dezembro. Também lembrando que nós somos o 6º país no mundo em compras absolutas de vacina e um dos únicos que pode produzir a vacina, né? Eu vejo muito parte aqui do governo cearense criticando bastante as ações do presidente, mas uma coisa a gente não pode negar, que ele está dando total assistência em relação a dinheiro, a causas financeiras. Quando teve a falta de oxigênio lá em Manaus, ele chegou junto também pela segunda vez, que já havia liberado dinheiro, né? Isso está com uma iminência muito grande de acontecer também aqui no Ceará, e eu acho que posso até estar errado, né? Mas isso pode ser até uma maneira, esses lockdowns, um atrás do outro, de tentar angariar aí mais alguns milhões para poder trabalhar aí de forma desajustada, que é o que a gente está vendo do governo aqui do Ceará, né? Então, seu governador Camilo Santana, rapaz, deixa o povo trabalhar, menino. A gente está tendo uma desobediência civil aí generalizada no estado. Só hoje foram fechadas 30 lojas que estavam desobedecendo o lockdown. São pessoas desesperadas, são pessoas querendo trabalhar, né? A realidade é essa, não são bandidos. Eles são pessoas que viram que isso não deu certo o ano passado, viram que esse ano o governo não está tendo a possibilidade de ajudar como ajudou ano passado, e estão aí na luta. E é isso mesmo, a gente tem que desobedecer esse tipo de lei ilegal. Ditadora. Isso. E para você que é artista, também tem uma notícia interessante, tá? Está sendo aí analisada uma PL sobre a Lei Aldir Blanc. Uma espécie de uma maneira de auxiliar, né, os artistas. Isso, foi a verba que foi passada ano passado para alguns municípios para ajudar os artistas. Em algumas cidades não foi utilizada toda a verba, eu acho que em todas as cidades. Por quê? Porque foi uma verba que foi dada para utilizar até o fim do ano, então eles não tiveram a possibilidade de usar todas. Pelo menos que eu saiba, em Maracanaú não foi utilizado, em Fortaleza não foi utilizado, em Pacatuba principalmente também não foi utilizado. Não sei como é que está em Maranguape. Mas eu vejo uma burocracia muito grande por parte do município em repassar esses valores,
uma vez que os artistas já estão numa condição financeira gigantescamente catastrófica, certo? E eles ainda impõem várias regrinhas para poder, na minha concepção, barrar ali a possibilidade do artista, né? Dificulta um pouco o acesso aí às verbas. Mas, de qualquer maneira, isso daí é uma boa notícia aí para a gente. Se esse projeto de lei passar, os municípios vão ter mais tempo aí para estar ajudando, para estar auxiliando aí a classe artística de maneira geral. Espero que isso daí seja votado, seja passado e que a gente possa se beneficiar pelo menos com isso daí, né? É importante pontuar que a classe artística foi uma das que mais sofreram com a pandemia, né? E que tiveram menos ajuda, pelo menos aqui no Ceará, né? Ele está começando a conversar sobre isso agora, mas esse auxílio que ele deu aí de R$1.000, a gente sabe que não dá para nada. Não, mas no caso esse auxílio aí já é o auxílio federal, a verba já veio, já não pode ser gastada com outra coisa, na realidade ia ser devolvida. E agora o pessoal está aí vendo com a possibilidade de gastar ele todo, isso a nível nacional. Tu fala da Audi Blanc, né? Exatamente. Não, tranquilo. Então, pessoal, é isso daí. É o que a gente tinha por hoje. Espero que tenham gostado. Vamos lá, curte, compartilha. Estamos aqui dando a nossa opinião, dando algumas notícias durante o dia relevante. E fica conosco que amanhã tem mais, hein? Com vocês, Juan Carlos e David Peter. Tamo junto, pessoal. Quando é 8h80, viu, menino? Valeu.